Boa noite. Meu nome é Roger, estou aqui com o meu grupo de MTS para apresentar o trabalho da UFABC. Querer, Paz e Terra! Boa noite. Meu nome é Roger, sou integrante do grupo Querer, Paz e Terra, de TS, aqui da nossa querida professora Flávia Feitosa. Vamos falar agora um pouco referente à tribo em si. Dos Quiniquinal, mas e afinal, Rodney, quem são os Quiniquinal? Bom, os Quiniquinal são uma tribo que vieram há muito tempo, desde a época da Guerra do Paraguai, lá do Chaco Paraguaio. Eles vieram de lá e agora estão em Bonito, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal do nosso país. Mas e como que eles vieram? Por que eles foram parar em Bonito? Bom, primeiramente a localização geográfica, né? Fica de certa forma próxima ali à região em que eles estavam. Eles vieram para lá exatamente porque não tem muita demarcação de território. Ali é um território muito controverso, tem grilagem, tem os fazendeiros ali que alegam ser os poceiros da terra, sendo que na verdade a gente nunca sabe de onde eles vieram. Certo. E o que aconteceu com essa tribo ao longo desse processo que eles passaram dessa mudança de território? A palavra correta que define isso é etnocídio. O que é isso? Bom, eles foram perdendo a sua cultura, sua identidade com o passar dos anos, de acordo com a influência externa. É como a gente vê um índio de bermuda. Isso aí faz parte do etnocídio. É, índio andando de skate. Não, índio com arco e flecha. Isso assim é cultura indígena. Mas afinal, Marina, o que representa o território para os índios? O território para a tribo indígena é muito além de fonte de recursos ou um abrigo. Ele tem um território simbólico e cultural. O território é uma parte considerada sagrada, inclusive, para os índios, justamente pelas cerimônias que ele tem, das danças folclóricas, do que os ancestrais representam para ele. Isso foi muito importante para os Quiniquinal também. Porque o território, ele representa tudo isso. Então, o território não pode ser considerado apenas isso. Ele tem múltiplos significados. Isso, inclusive, faz parte, né, da multiplicidade da palavra território em si. E quais são os tipos de território que a gente tem no caso dos Quiniquinal? Então, a gente se baseou em Herzberg, no livro O Mito da Desterritorialização, e ele dá 3 conceitos de território. O primeiro é no sentido materialista, que envolve 3 vertentes. A primeira é a econômica, que é aquela relação capital-trabalho. Aí tem a naturalista, que é no sentido de território biológico mesmo, como na produção fonte material, de naturais, isso, no parte dos dos animais. recursos, isso. E tem a jurídico-política, que já vem mais vinculado com o Estado, né? Que é no sentido de fronteiras. E tem a próxima, que é a idealista, que eu acho que é uma das mais importantes, que já envolve como lugar, que tem representação simbólica para os índios. Mas a gente vê que não pode deixar ou materialista ou idealista. Nós temos que integrar isso, e isso ele coloca o segundo sentido, que é integrado, que é material e idealista. Que seria um pouco dos dois, então. Tanto essa parte de recursos de naturais, justamente, quanto essa parte eles cultural. Querem território para manter sua cultura e, ao mesmo tempo, para sua produção. E também tem no sentido relacional, né? Relacional, que envolve o contexto histórico-social, que também é uma vertente muito importante, justamente pela história deles, é o motivo deles estar contextualizado naquele lugar. Quando a gente pensa no que o Rodney estava falando há pouco, justamente da Guerra do Paraguai, que fizeram com que eles migrassem do seu território tradicional. Mas então, Gui, o que acontece com os Quiniquinaus? Como que é essa questão? Como que é a história deles? Bom, inicialmente eles faziam parte da tribo Guaná, que junto com a tribo Mbaiá, eles foram expulsos das terras do lado do rio Paraguai por causa de brigas espanholas e portuguesas. Mas e aí, o que acontece? Eles foram expulsos e para onde que vai a tribo Quiniquinal? Então, aí eles atravessam o rio do Paraguai e eles vão para o território de colônia portuguesa. E lá eles formam aldeias e se reterritorializam. Entendi. E aí, nesse processo, quando eles se reterritorializam, é aí que acaba a história dos Quiniquinal? Não, porque
depois de um tempo, os fazendeiros vêm para essa terra e se apossam dela. E nesse momento eles são desterritorializados novamente. Mas com os fazendeiros, o que acontece com esses fazendeiros que se apropriam desse território que não é deles? Bom, como houve uma desterritorialização dos índios, então houve uma reterritorialização por parte dos fazendeiros daquela terra. Eles se apossaram daquela terra e virou parte cultural deles. E esses índios agora eles estão vagando por aí, até com a ajuda do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, eles são enviados para a reserva Cadiué. Mas eles são aceitos assim no primeiro momento já pelos terenas? O que acontece com essa tribo Quiniquinal recentemente inserida nesse novo território que inicialmente não é deles? Então, acontece que a tribo Cadiué e a Quiniquinal, no seu passado, seus ancestrais, eles possuíam alguns laços em comum nessa época em que eles viviam na parte espanhola das colônias. Então, isso possibilitou que eles vivessem em paz. Entendi. E vale levantar também a questão do território flutuante, que é como acontece, né? Apesar de não ser inicialmente o território da tribo Quiniquinal, não é por causa disso que eles vão deixar que aquele território não seja simbólico para eles. Justamente eles conseguem manter as tradições com que o sangue derramado de seus ancestrais não seja em vão. Então eles conseguem manter a dança folclórica, as cerimônias. Eles perdem um pouco da língua aruaque, né? Mas eles conseguem manter aquele território como parte deles, ainda que eles não possam chamar de seu, né? E nessa parte, o que a gente pode falar deles? Por que eles ainda não tiveram, né, assim, um destaque tão grande? Então, antes eu acho que vale considerar que para eles manterem essa cultura e terem sobrevivido nesse meio tempo, até eles encontrarem a reserva, eles usaram da cerâmica para conseguir sobreviver, vender E a cerâmica era muito importante na cultura dele, né? Sim, sim. Isso está presente até hoje. Apesar da tribo Quiniquinal hoje em dia ser um número restrito. Quando a gente pensa em tribo, na verdade a gente está falando de 250 indivíduos. Uhum. E quando eles se reterritorializaram nas reservas Cadiué, eles desenvolveram sua cultura e cresceram sua população, que tinha diminuído muito nesse tempo distante que eles estavam viajando, e eles anseiam pela... Diga-se de passagem, a tribo Quiniquinal, nesse período que ficou transitando de territórios, eles quase foram extintos, né? Sim, sim. Ficou um número muito reduzido. E por isso que agora, com um espaço, eles anseiam pela retomada de sua terra de origem. E quando eles tiverem gente suficiente para voltar e tentar pegar aquelas terras novamente, vai haver um processo de desreterritorialização, que é quando eles vão pegar a terra de volta, eles vão retomar aquela que foi desterritorializado. E aí a gente pode ver o quanto isso foi importante para manter a tradição dele viva, que mesmo não sendo território, eles conseguem isso. Bom, agora eu vou apresentar a conclusão e o argumento final do nosso estudo apresentado até aqui. Ocorre que esse modelo de desreterritorialização ocorrido com os Quiniquinal não é uma exceção, e isso ficou bem claro. Ele é, na verdade, um modelo do etnocídio sem barreiras e sem impedimentos que ocorre no território nacional. O deslocamento das tribos indígenas pelo espaço geográfico brasileiro é notável. É notável também a responsabilidade dos poceiros, grileiros e donos de grandes terras nesse abuso, né? E de certa forma um tratamento do meio ambiente de maneira industrializada. Ocorre que, enquanto eles fazem um abuso desse usufruto dos recursos, para as tribos indígenas, no caso os Quiniquinal, esse território é de enorme valor simbólico, e com sua tomada eles passam a ter condições arriscadas de vida, habitar territórios instáveis, como estradas, barracos improvisados
e coisas desse tipo. Percebe-se que a luta dos Quiniquinal e de todas as tribos indígenas deve ser melhor considerada e melhor avaliada, principalmente no âmbito do cenário nacional, onde ela é de certa forma ignorada, não como um todo, pois existem sim deputados, senadores que apresentam a causa, mas não de forma eficaz. A questão é ampliar os direitos dos indígenas e assegurar, além de tudo, os que eles já têm. Obrigado. Vai, gente, soltamos o portão das tribos. Vai! Tá do celular, meu. Claro, parece nada. Ué, Reverter esse etnocídio que ocorreu com eles. Agora vamos aqui prosseguir com o trabalho a respeito dos nossos amiguinhos. Corta! Corta! Tá bom, deixa eu cortar então. Boa noite, garotada. Vou falar aqui sobre os índios Quiniquinal. Quem são os Quiniquinal? Que pergunta é essa, né? Os Quiniquinal, eles moram lá no Mato Grosso do Sul, próximo à cidade de Bonito. No Mato Grosso, no... Ah, gente, corta aí. Não, você produz, é assim, lá, de todo mesmo. Pascal. Nossa, é assim que você produz? Meu Deus, eu não sabia. Eu não imaginava. Pensei que fosse cegonha. Ocorre que devemos considerar de forma séria a luta político-jurídica das tribos indígenas, para assegurar os direitos que eles já têm e ampliá-los, o que é muito importante. Ocorre que... Ai, tô falando muito ocorre que... Eu tava procurando um lugar